Não sei se consegue me ouvir. Sim, sim. Já serei o moderador da apresentação, desculpa, da apresentação, que terá como a oradora a Marta Lopes. Não sei como é que prefere que eu chame, professora ou Marta Lopes pelo nome. Marta, pode ser Marta. Ok, muito obrigado. Terá como oradora Marta Lopes, que tem o tema, que vai apresentar o tema, o papel da inteligência artificial em aplicações biomédicas e ambientais. De salientar que a Marta Lopes é uma investigadora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, tem um PhD em Biotecnologia, é mestrada em Matemática Aplicada e tem um diploma de 5 anos em Biologia Marinha. É também, tem também uma das principais atividades de pescas relacionadas com o desenvolvimento de ferramentas matemáticas e computacionais baseadas em minerais de dados. Tem também tem desenvolvido trabalhos no contexto de aplicações de medicinas de precisão, monitoramento de bioprocessos, controle de qualidade e ecologias marinhas. Não sei se estive em algum momento equivocado pela biografia, se estiverem equivocado pelos químicos, corrija. Muito Não, obrigado. absolutamente. Ok, e desde já tem a palavra a plateia toda tua. Muito obrigado. Muito obrigada, agora já vou então partilhar aqui a minha apresentação. Conseguem ver a minha apresentação? Sim, consigo me ver perfeitamente. Muito obrigada. Começo por agradecer o convite para estar aqui presente nesta primeira conferência em Inteligência Artificial e Machine Learning. É um prazer estar aqui convosco. Hoje farei aqui uma breve apresentação de dois dos projetos que tenho em curso. São projetos financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia em Portugal, em dois domínios distintos. Num primeiro tentamos prever fenómenos ambientais com implicações ao nível da saúde pública e também económico, e no outro tentamos descobrir biomarcadores moleculares em tumores cerebrais com vista a melhorar e prolongar a vida dos pacientes. Em ambos os projetos dispomos de dados de grande dimensão, faz todo o sentido mostrar aqui e destes dados queremos extrair conhecimento que nos ajude nos sistemas de apoio à decisão. Eu tinha aqui uma breve apresentação do meu percurso científico académico, o Gorbachev já o fez e muito bem. Eu vou só resumidamente dizer que fiz uma licenciatura em Biologia, mais no domínio da Biologia pesqueira, Biologia marinha. Depois, durante esse período do curso, percebi que, apesar de gostar muito do trabalho de campo, de recolher dados, o que realmente mais gostava de fazer era depois analisá-los e extrair conhecimento deles. E por isso enverdei por um mestrado em Matemática Aplicada às Ciências Biológicas. Depois fiz um doutoramento em Biotecnologia, experimentei a área farmacêutica e trabalhei em controle de qualidade de medicamentos, já sempre no domínio de Data Science e Machine Learning. Um primeiro pós-doutoramento ainda nas farmacêuticas, em monitorização de bioprocessos de produção de vacinas e finalmente um segundo pós-doc, agora sim já na área da medicina de precisão, da bioinformática, onde continuo a trabalhar e hoje mostrarei também aqui um projeto nessa área. E trabalhei nessas instituições todas ao longo destes anos e, portanto, já tenho aqui uma rede vasta de contactos e colegas em vários institutos e em várias áreas. E, portanto, este é o primeiro projeto, o projeto Matisse, a Machine Learning Based Forecasting System for Shellfish Safety, o título em inglês. Estas são as instituições participantes, sendo que temos aqui a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, onde eu estou, e nestes dois centros
Portanto, estas instituições a liderar é o Centro de Matemática e Aplicações da Nova e o Laboratório para as Ciências da Computação e Informática também da mesma universidade. E este é um projeto que foi, como disse, financiado pela FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas numa call muito específica, num concurso que pretendia ir buscar conhecimento às entidades académicas e científicas nos domínios do Data Science e Inteligência Artificial, para quê? Precisamente para analisar os grandes volumes de dados gerados pelas entidades de administração pública, de forma a poder apoiá-los no sistema de decisão. E para vos dar um pouco de enquadramento, a apanha e a produção de bivalves são um setor em crescimento em Portugal, já com algum impacto considerável a nível económico. No entanto, este setor é afetado sofre grandes impactos negativos devido a fenómenos ambientais e também de origem humana, que levam à contaminação dos bivalves. Há dois tipos principais de contaminação: contaminação por biotoxinas marinhas produzidas por algas tóxicas, produtoras de toxinas, e também contaminação por bactérias fecais. Esta contaminação deve-se a vários fatores, nomeadamente fatores climáticos, demográficos, a proximidade com estações agropecuárias, enfim, há muitas variáveis aqui a influenciar a ocorrência desta contaminação. E quando há contaminação nos bivalves, torna-se um problema de saúde pública, porque nós somos consumidores e, portanto, há que intervir. Como é que acontece esta contaminação nos bivalves por biotoxinas marinhas? Portanto, nós estamos inseridos numa cadeia alimentar, somos consumidores de bivalves e os bivalves, por sua vez, consomem, filtram e alimentam-se de fitoplâncton. E há espécies de microalgas que produzem biotoxinas que acabam por contaminar a cadeia alimentar e chegar até nós. Também podem chegar via outros organismos, como peixes, polvos, mas o maior vetor de transporte são realmente os bivalves. Esta contaminação acontece normalmente depois de um fenómeno muito conhecido, denominado Harmful Algal Blooms, que é um dos problemas ecológicos marinhos mais severos no mundo. Em determinadas condições climáticas e oceanográficas, há espécies de microalgas produtoras de toxinas que conseguem proliferar e atingir grandes concentrações no mar e nas zonas costeiras, e depois acabam por acumular nos bivalves, que são filtradores e que se tornam um problema para nós consumidores. Há vários tipos de contaminação de bivalves por biotoxinas marinhas, porque há várias espécies produtoras de toxinas. Eu aqui apresento 3 exemplos, as mais comuns. Temos as toxinas diarreicas, que são produzidas pelo dinoflagelado Dinophysis, que produz o ácido ocadaico, que é a toxina. Depois temos as toxinas amnésicas, produzidas pela Diatomácea pseudonychia, que produz, por sua vez, o ácido domoico, a toxina, e finalmente as toxinas paralíticas, produzidas pelo dinoflagelado Dinodynium, que produz as saxitoxinas. E estes 3 tipos de toxinas produzem diferentes sintomas nos humanos, como podemos ver pelos nomes, as diarreicas, amnésicas e paralíticas. O sintoma mais frequente quando consumimos bivalves contaminados é realmente a diarreia, mas há muitos outros e mais severos que podem realmente conduzir a fatalidades, e já aconteceu também em Portugal nos anos 50, pensa-se que devido a estas biotoxinas, portanto aqui sintomas bastante severos. Em relação à contaminação fecal, é também um problema de saúde pública. A contaminação microbiológica depende de fatores também climáticos, de proximidade das estações agropecuárias, que acabam por contaminar as águas circundantes e também depende também do bom ou mau funcionamento das hectares no tratamento das águas residuais. E para que esta contaminação não atinja a população consumidora de bivalves, temos de intervir, e é por isso que o IPMA, que é o Instituto Português do Mar e da Atmosfera,
tem em curso um programa de monitorização em que são recolhidas amostras ao longo da costa portuguesa, para depois serem analisadas em laboratório e onde é determinado o nível de contaminação dos bivalves por biotoxinas marinhas e bactérias fecais. No caso da contaminação por biotoxinas marinhas, temos aqui estes limites regulamentares. Quando a contaminação excede estes limites, o IPMA determina o fecho da zona de produção. Não é possível apanhar nem comercializar bivalves. No caso da contaminação microbiológica, temos 4 níveis de classificação das zonas de produção quanto a esta contaminação. Quando a contaminação é baixa, é possível apanhar e vender. Quando aumenta para determinados níveis, já é preciso que os bivalves sofram depuração. Para níveis maiores, são transferidos para zonas limpas, chamadas zonas de afinação, onde ficam algum tempo até descontaminarem, e para valores mais elevados, torna-se realmente proibido apanhar e comercializar. E, portanto, com estas interdições das zonas, a alteração da classificação das zonas, é proibido apanhar e comercializar, mas surgem novos problemas. Está protegida a saúde pública, mas quando dizemos aos produtores e aos distribuidores que já não é possível apanhar e vender, isto representa grandes perdas económicas. A estratégia mais desejada seria realmente conseguir prever quando é que isto vai acontecer, para que todos os envolvidos nesta cadeia de produção pudessem reorganizar os seus esforços e as suas atividades no sentido de minimizar as perdas face a um fecho da zona de produção. Ora, o objetivo do nosso projeto é precisamente, então, desenvolver um sistema de previsão da contaminação dos bivalves, por forma a apoiar o setor de produção, mas também apoiar a entidade de administração pública, que é o IPMA, na sua missão de fornecer informação atempada a todas as entidades envolvidas nesta cadeia de produção. Para construir o dito sistema precisamos de dados, temos várias fontes de dados, de séries temporais de dados históricos do IPMA, relativamente à contaminação dos bivalves, temos também dados climáticos, temos dados de satélite que podemos recolher do programa Copérnicos, dados ao longo da nossa costa, e temos ainda dados estimados de modelos hidrodinâmicos e de acumulação e eliminação das toxinas nos bivalves. Portanto, temos muita informação, muitas séries multivariadas de dados para trabalhar. E com toda esta quantidade de dados, pretendemos construir modelos de previsão baseados em séries temporais. Modelos capazes de nos dar uma resposta sobre o que irá acontecer nas semanas seguintes, seja o fecho ou a abertura da zona de produção. Os modelos de séries temporais podem ser univariados ou multivariados. Nos univariados, a previsão depende apenas dos valores presentes e passados da série que estamos a avaliar, a prever. No caso dos multivariados, temos variáveis extra que nos ajudarão a prever, portanto, os seus valores passados ajudarão a prever a variável em que estamos interessados. E é precisamente aquilo que temos neste momento, portanto, muitas séries que nos poderão ajudar a prever a contaminação nos bivalves por biotoxinas e bactérias fecais. Aqui apenas um esquema representativo dos objetivos do projeto Matisse. Com todos estes dados iremos desenvolver modelos de previsão baseados em séries temporais, fornecer as nossas previsões, seja o fecho ou a abertura da zona, e com isto esperamos ajudar na tomada de decisão da instituição pública. Vou rapidamente falar de alguns destes métodos na literatura que estamos a trabalhar. Os modelos mais clássicos para séries temporais são os modelos autorregressivos, modelos lineares, em que o valor presente é explicado à custa dos valores passados da mesma série. Temos o modelo ARIMA, que é o mais popular no caso univariado, mas também o VAR, o Vector Autoregressive Model, que é o caso multivariado, portanto uma variável explicada à custa dos valores passados de muitas outras. Mas depois temos também os modelos baseados em redes neuronais artificiais,
Na literatura temos vários exemplos de aplicação, por exemplo, com redes de convolução, com os Fit for Neural Networks, Recurrent Neural Networks e o caso particular das LSTMs. Outros métodos adequados ao problema são os Probabilistic Graphical Models, os modelos gráficos probabilísticos, que nos ajudam a identificar as relações causais no tempo entre as várias variáveis em estudo, em sistemas dinâmicos complexos. As redes bayesianas dinâmicas são uma extensão das redes bayesianas para modelar sistemas como este, para inferir as relações probabilísticas e a direção da relação temporal entre as variáveis e, portanto, é promissor neste contexto de previsão do risco ambiental. Depois temos ainda métodos como Random Forest, que se adapta bem às não linearidades dos dados, Support Vector Machines, que pode trabalhar tanto na vertente de classificação como regressão. E aqui, neste artigo recente, nós revimos muitos destes métodos e métodos de machine learning que têm vindo a ser desenvolvidos e aplicados neste contexto, precisamente na previsão dos HABs e na contaminação dos bivalves por biotoxinas marinhas. Se deram uma olhadela ao paper, poderão lá encontrar as vantagens e as desvantagens de cada um dos métodos, se aplicados ao caso linear ou não linear, se capazes de lidar com dados omissos, o custo computacional, enfim, muitas características dos métodos que revimos. Neste projeto já temos vários alunos a trabalhar connosco em ambas as vertentes, tanto na contaminação por biotoxinas marinhas como por bactérias fecais. Temos vários alunos na nossa faculdade, na FCT Nova, mas também no Instituto Superior Técnico, nos parceiros do projeto que se encontram nos institutos do Instituto Superior Técnico. Um deles já acabou a sua dissertação no ano passado, Lírio Ramalheiro, que chegou a desenvolver um protótipo de uma aplicação de previsão da contaminação, usou linguagem R e chamou-lhe o SIMBA, Sistema de Monitorização de Biotoxinas Marinhas, o título em português. Só para ter uma ideia, é uma aplicação em que podemos importar os dados, portanto as séries temporais das várias espécies ao longo da costa portuguesa. Depois temos uma componente de visualização das séries nas várias zonas e das várias espécies, ainda uma componente de análise. O Lírio explorou as redes neuronais artificiais e os modelos autorregressivos, ainda numa fase muito preliminar, portanto é preciso trabalhar mais os modelos. E depois temos também a possibilidade de descarregar esta informação, os gráficos, as análises, as previsões. E, portanto, é o nosso primeiro output do projeto, ainda a ser trabalhado. Temos os alunos a trabalhar já nos modelos, mas neste momento ainda não temos resultados que possamos mostrar. E agora passamos para o projeto MONET, é o segundo projeto, MONET, Multi-Omic Networks in Gliomas, título em inglês. Os gliomas são o tipo mais comum de tumores cerebrais com mau prognóstico. Existem vários subtipos, em particular o glioblastoma é o mais agressivo, com uma sobrevida de aproximadamente 14 meses após o diagnóstico. São caracterizados os gliomas por uma grande heterogeneidade ao nível molecular e celular, dando origem a vários subtipos de gliomas e a vários grupos celulares diferentes. Portanto, temos uma heterogeneidade intertumoral, que dá origem a vários subtipos na população, e uma heterogeneidade intertumoral, que leva à existência de diferentes tipos celulares numa mesma amostra tumoral. E isto, claro, representa um grande desafio do ponto de vista do diagnóstico, prognóstico e terapêutica neste tipo de tumores. E o que propomos neste projeto é identificar biomarcadores ou alterações moleculares associados à heterogeneidade neste tipo de tumores, nos gliomas, e estes biomarcadores deverão ajudar-nos, é o que esperamos, ajudar-nos a conhecer melhor os mecanismos da doença e a definir terapias mais adequadas.
mais personalizadas, adequada a cada tipo de tumor, a cada paciente. E como é que podemos chegar a esta informação molecular? Hoje em dia, com as tecnologias de nova geração, de sequenciação, conseguimos extrair informação relativa ao funcionamento das células. Estes dados são vulgarmente designados por dados ómicos, temos dados de genómica, transcriptómica, proteómica. Portanto, com estes dados, o que nós temos é que para cada paciente temos um conjunto de células que são analisadas e para as quais obtemos diferentes camadas dos chamados dados ómicos, por exemplo, a expressão dos genes, mutações, a expressão das proteínas, são estas várias camadas aqui. E o que se pretende é estratificar os pacientes em subgrupos de acordo com esta informação que extraímos, a informação molecular que extraímos aqui destas camadas ómicas. O objetivo é conduzir a uma terapia, uma medicina mais personalizada, ou seja, em vez de uma única terapia administrada a toda a população com cancro, o que queremos é terapias mais personalizadas, adequadas ao perfil molecular de cada grupo ou subgrupo de pacientes. Para atingir estes objetivos, temos muitos desafios, dada a natureza dos dados. Os dados estão organizados em diferentes camadas de informação, temos muitas fontes de dados e cada uma delas na ordem das dezenas de milhares de variáveis. Portanto, temos aqui um problema, temos muito menos pacientes, muito menos amostras do que variáveis. Isto representa naturalmente grandes constrangimentos para o desenvolvimento dos modelos. E depois temos também que a informação de cada camada está organizada em rede, considerando, por exemplo, a expressão dos genes. Temos genes ligados, de alguma forma associados, em que um regula o outro, um gene afeta, a expressão de um gene afeta a expressão do outro e, portanto, queremos identificar este tipo de relações entre as entidades moleculares. E de tentar verificar de que forma é que estão associadas ao desenvolvimento de diferentes subtipos numa mesma doença, neste caso os gliomas. Mas também queremos identificar alterações nestas relações, mas entre as camadas ómicas. E um exemplo queremos saber, por exemplo, se a expressão de um determinado gene, quando alterada, vai alterar a expressão da proteína ou o fenótipo daquele paciente. Portanto, temos aqui muita informação e complexa que temos de trabalhar. Ou seja, são vários desafios aliciantes e o que vamos fazer é desenvolver métodos de machine learning capazes de extrair informação de todas estas camadas ómicas com vista a uma medicina mais personalizada, como disse anteriormente. Há várias estratégias para lidarmos com este tipo de dados. Podemos tentar identificar subredes ou módulos de informação da rede original, por exemplo, identificar grupos de genes fortemente associados a uma condição, a um subtipo de glioma. Depois podemos também procurar redes, dadas dois subtipos, por exemplo, o subtipo A e B, procurar redes diferentemente expressas nestes dois subtipos e tentar perceber quais são as diferenças entre eles para um dado módulo relevante na doença. Métodos para selecionar features, para selecionar entidades moleculares, genes, proteínas, o que for. É possível introduzir penalidades nas funções objetivo dos modelos, por forma a identificar e a selecionar apenas as features mais relevantes e que têm um papel na resposta, no nosso caso, nos diferentes tipos de tumor. Tenho aqui como exemplo uma tarefa de classificação em que podemos usar a regressão logística, precisamente na distinção entre os diferentes tipos de gliomas, considerando a regressão logística binária, por exemplo, em que temos duas classes. Esta é a função logística, a log likelihood, e o facto de termos muitas variáveis mais do que pacientes traz problemas na procura de soluções.
E então o que podemos fazer é introduzir, como disse, penalidades sob a forma de regularizadores, o FPETA, que nos levam a que a solução seja esparsa, ou seja, os nossos modelos retêm apenas as features importantes, os links importantes, e os outros coeficientes das restantes features ficam a zero. Desta forma conseguimos eliminar a informação não relevante. Existem vários regularizadores, isto é um exemplo, o ElasticNet, em que é uma combinação linear das normas L1 e L2. O caso particular, quando o alfa é igual a 1, é o laço, que seleciona ainda menos variáveis como relevantes, e quando o alfa é zero, nós temos o caso da ridge regression, em que nenhum dos coeficientes fica a zero, apenas a magnitude dos coeficientes é diminuída. Se tivermos informação a priori sobre a relevância destas features ou destes links no processo de doença, podemos inserir essa informação no nosso regularizador. Nós recentemente, aqui sob a forma de um beta, portanto, de um W, é um peso associado a cada feature. Nós recentemente propusemos o Twinner, que é o Twin Networks Recovery Penalty, especificamente pensado para promover a seleção de genes que estão correlacionados com os restantes na rede de forma semelhante em dois tipos diferentes de tumor, e isto com vista à definição de terapias comuns ou vários subtipos. Mas também podemos fazer precisamente o inverso, ou seja, a promoção de genes com padrões de correlação completamente distintos em duas doenças, para identificar as features que os distinguem. E tudo isto é conhecimento muito importante para a definição de novas terapias. Finalmente, temos também métodos de inferência causal, porque estamos interessados não só em saber se há relação entre estas entidades moleculares, mas também qual é a direção desta associação, por exemplo, que gene regula qual, ou de que forma é que um gene influencia a expressão da proteína. Portanto, é tudo informação muito relevante. E claro, ainda temos também a possibilidade de ir via Deep Learning, que será aqui também muito útil, por exemplo, via autoencoders e graphical CNNs, por exemplo. Agora é importante também falar um pouquinho dos dados que usaremos no projeto. São bases de dados públicas. Existem várias, destaco aqui o The Cancer Genome Atlas e o Clinical Proteomic Tumor Analysis Consortium, são bases de dados de genómica e proteómica. O TCGA é uma coleção de amostras de 33 tipos diferentes de cancro, incluindo o glioma e o glioblastoma. Temos lá vários das ditas camadas ómicas. E depois temos também o CPTA, que é de proteómica. E o que é interessante nestas duas bases de dados usadas em conjunto é que temos para o mesmo paciente pares de amostras, ou seja, para cada paciente temos dados de genómica e proteómica. Depois também temos disponíveis dados de muitos estudos na literatura que deixam os dados disponíveis, que podemos usar nos nossos estudos. Já usei, por exemplo, um destes aqui, num trabalho recente, e são dados muito bem caracterizados e que podemos testar na implementação e na validação dos nossos métodos. Não irei aqui mostrar resultados ainda do projeto, porque é muito recente e ainda não existem, de facto, mas deixo aqui só muito rapidamente resultados do nosso trabalho mais recente, que esteve na base da ideia do projeto. Neste trabalho tínhamos informação ao nível da descrição de genes em células, portanto é um trabalho de single cell. Temos dados ómicos para cada célula de 4 pacientes. Portanto, temos 3.500 células e 23.000 genes. Lá está aqui o problema do N muito menor do que o P. Isto em tumores, em glioblastoma. E o que queremos é, ao mesmo tempo, classificar as células em diferentes tipos celulares e selecionar as features ómicas que discriminam entre elas. Portanto, o que é que as torna diferentes? Temos aqui, num espaço de reduzida dimensão, os tipos celulares destes dados. Portanto, temos aqui a roxo células tumorais do interior do tumor,
Aqui temos branco células normais da periferia do tumor e aqui estas roxo e laranja no meio são células tumorais na periferia do tumor. Portanto, aqui é o interior do tumor, aqui é a periferia, sendo que aqui são células normais e aqui células tumorais. E há logo aqui várias perguntas interessantes. O que é que, em relação às tumorais, o que é que faz com que estas tenham a capacidade de migrar para a periferia e para outras zonas e de levar ao desenvolvimento, à invasão do tumor? Ou quais são as features que discriminam entre as normais na periferia e as tumorais na periferia, ou até entre as normais e todas estas em conjunto? Portanto, foram perguntas que nós lançámos e tentámos responder, e para isso usamos a regularização, como falei há pouco, a regressão logística esparsa com a regularização. Usamos como regularizador o ElasticNet e o Twinner, o que nós propusemos recentemente. Aqui estão os tais exemplos, as perguntas que eu fazia. Portanto, o que é que discrimina entre células tumorais no interior do tumor e na periferia? Ou seja, o que é que leva a que as da periferia tenham a tal capacidade para migrar? Aqui distinguimos entre células normais na periferia e tumorais na periferia, e aqui entre células tumorais, quer seja no interior do tumor ou na periferia, e células normais. E aqui neste caso faz todo o sentido usar o Twinner, porque estamos à procura das features em comum entre estas células. O que é que há de comum nelas? Porque aqui é com vista à definição de uma terapia que seja capaz de eliminar todas as células tumorais. Muitas vezes as terapias eliminam apenas um clone de células, o dominante, e depois as outras, depois da terapia, os clones minoritários têm espaço para progredir, e aqui estamos à procura de genes, de marcadores biomoleculares que nos permitam desenvolver uma terapia capaz de eliminar todas, ou quase todas as células tumorais. Portanto, aqui faz sentido usar o Twinner. Temos aqui só em relação à accuracy alguns resultados bons, temos dados de treino e de teste, comparamos o Twinner com o ElasticNet e temos resultados ligeiramente melhores no que respeita à accuracy para o Twinner. Aqui temos o erro, aqui temos a área under the curve, também ligeiramente superior. Esta nuvem de pontos é porque nós usamos vários modelos, não corremos apenas um modelo nos dados, nós corremos vários, fazemos amostras bootstrap e corremos o modelo várias vezes, porque sabemos que dependendo da amostra podemos ter resultados diferentes, e vamos aqui à procura das features que aparecem sistematicamente, independentemente da amostra que nós usamos. Isto traz alguma robustez ao nosso procedimento. Aqui, uma forma de avaliar se as nossas features selecionadas têm algum significado biológico, porque nós selecionamos features, dizemos que são relevantes na resposta, na distinção entre os vários tipos de tumor, mas não sabemos na prática se tem significado biológico. E o que fizemos aqui foi uma análise de sobrevivência usando as features selecionadas dos nossos modelos e tentar perceber se havia significância estatística na distinção entre pacientes de alto e baixo risco, e encontramos essa significância, o que nos dá alguma confiança de que estamos a selecionar features biologicamente relevantes. E aqui também foi uma pesquisa na literatura que fizemos em relação aos genes selecionados, e verificámos que muitos deles, pelo menos estes, já tinham sido descritos na literatura como tendo um papel importante na invasão e progressão tumoral. Portanto, mais uma vez, ficamos confiantes de que selecionamos informação relevante e não apenas um conjunto aleatório de features que, por acaso, até consegue fornecer uma boa accuracy nos modelos. E pronto, era o que eu tinha a dizer. Estes dois projetos em domínios tão distintos. Esta é a nossa rede de conhecimento, a rede dos institutos envolvidos nestes dois projetos. Tenho colaborado com todos eles, aqui eu no Centro de Matemática e Aplicações e no Nova Links, e depois todos os parceiros nas restantes instituições. E é isto, muito obrigada. Estou disponível para quaisquer perguntas que tenham. Stop share.
Muito obrigado a nós. Obrigado pela belíssima apresentação, professora Lopes. Marta Lopes. Agora estão abertas as sessões de perguntas, sugestões e respostas. Plateia, caríssimos participantes, o espaço é todo vosso. Tem apenas 10 minutos. 10 minutos para a sessão. Ok, muito obrigado. Estamos todos algo tímidos, ou não há questões. Aproveito, alguma curiosidade, aproveito para perguntar se aqui na audiência temos alguém a trabalhar neste tipo de aplicações, na biologia marinha e na biomedicina. Talvez consigamos começar uma discussão assim. Bom dia, professora. Bom dia. Eu estava à espera que a plateia perguntasse. Eu tenho um trabalho, mas não é assim. Nós temos um trabalho. O nome do projeto é chamado Coral Reefs AI. Eu acho que já tinha partilhado um pouco do projeto com a professora. Sim, O que nós estamos a tentar fazer é colocar câmaras num coral artificial que nós temos. Inicialmente o projeto era para ser implementado na Ilha Vamizo, mas por causa dos problemas de insurgentes que tivemos em Cabo Delgado, tivemos que mudar o site do projeto, que agora é em Nacala, na província de Nacala, numa cidade mais à costa, mais a norte. E neste momento estamos no processo de fazer o deployment no lodge do Mike, o Kuala Lodge, que nos está a apoiar a fazer o deployment, mas o objetivo do projeto era mesmo criamos um modelo que reconhecia as espécies durante o dia e a noite num coral artificial que nós íamos colocar lá. Temos lá um modelo de computer vision e 2 câmaras noturnas, uma noturna e uma diária. Basicamente, essa é a lógica do nosso projeto. É muito interessante. Na altura o Luís falou-me, é mais no domínio da computer vision. Computer vision, exatamente. Deep Learning Computer Vision, exatamente. É interessantíssimo, sem dúvida. Já começaram então, o coral artificial já foi lá colocado? Exatamente, o coral artificial já foi colocado, já começamos até, bem, eu não queria falar isto para os ambientalistas, podem se chatear um pouco, mas para colocar cabos subterrâneos, submersíveis, tivemos que partir um pouco das rochas que estão lá. Assim, tipo, estou a falar de 10, 20 centímetros, não, 20 não, 10 centímetros de profundidade que nós estamos a partir para colocar os cabos, exatamente, porque o objetivo é que o projeto seja sustentável, queremos colocar energia independente, vamos colocar uma energia híbrida, a energia verde, vamos ter painéis solares, turbinas eólicas a fornecer energia para o equipamento que vai ficar debaixo da água. O nosso plano é coletar dados no mínimo de 2 anos. Vamos tirar fotografia, vamos processar as fotografias, depois também, em paralelo, vamos coletar, dados de temperatura e assim sucessivamente, exatamente. Portanto, esses dados vocês medem in situ as temperaturas ou vão buscar depois? Sim, in situ, vai outras ser fontes? mesmo lá. É tudo in situ. Não, in situ. Pois é o ideal, exato. É o ideal, exatamente. Porque nem sempre, eu estava a falar há pouco, nós vamos recolher dados de satélite, dados de clorofila, temperatura da água do mar, mas nem sempre temos estimativas fidedignas, não é fácil. Exatamente. É melhor ter as sondas in situ a fazer isso. Exatamente. E o objetivo era mesmo criarmos um banco de dados moçambicano e depois partilhado para a África, de dados a serem coletados aqui na zona costeira de Moçambique. E pronto, era só isso. É basicamente isso. Sim. Fantástico.
Não, não vou fazer essa apresentação aqui no workshop? Não vamos fazer a apresentação porque ainda não implementamos, já desenhamos os modelos, mas precisamos ainda de fazer o fine-tuning, ainda não temos nossos dados. Pois é. Poder apresentar, talvez nas próximas. Muito bem. Fizemos uma outra conferência e vai ser basicamente para mostrar... Alô? Sim. Alô? Conseguem me ouvir? Estou a ouvir. Sim, a rede estava muito má. Sim. Então, basicamente, vamos organizar uma outra... Temos uma outra oportunidade, temos já um planinho traçado para organizarmos uma conferência assim, mais pequena que esta, para publicar os resultados do projeto, e porque a nível africano, quando nós ganhamos o projeto, nós prometemos que os dados e todos os recursos, dados, código era disponível para o público na África. Então, exatamente, sim. Exatamente. É prática corrente. Sim. Exato. E gostamos de ver a sua apresentação, professora, porque sabendo que a professora vai estar ligada, não diretamente, porque nós vamos depois contactar a professora para dar uma opinião daquilo que nós vamos recolher amanhã, a nossa proposta da agenda de pesquisa e desenvolvimento, e vendo na sua apresentação a sua rede de contactos, e possivelmente nós vamos querer que a professora esteja um pouco ligada a nós para aumentar a nossa rede de contactos, para fazer pesquisa. Será um prazer, sem dúvida. E mesmo que não seja o meu domínio de aplicação, terei todo o gosto em indicar outros grupos, outros investigadores que queiram potencialmente colaborar convosco. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. E eu terei todo o gosto, sem dúvida. Claramente, obrigado. Sim, caríssimos participantes, temos ainda 3 minutos para serem colocadas algumas sugestões, algumas perguntas, se possível, algumas observações. Temos que aproveitar ao máximo a nossa Marta Lopes. Essa conferência foi exatamente criada para isso, para nós podermos aproveitar dos nossos oradores, o background que eles têm. Caríssimos têm exatamente 3 minutos. Muito obrigado. Eu, por acaso, tinha uma questão, assim, muito rapidamente. Eu reparei a certa altura que usou bastantes mais, não sei como é que é de chamar, mas tipo, métodos machine learning mais tradicionais. Lembro-me de ver o support regression e esses todos. Tinha alguma experiência negativa com o deep learning? Estava curioso ou simplesmente eu já não me recordo da quantidade de dados que tinha, não sei se eram suficientes ou não. Estava curioso para saber. Sim, eu não sou muito experiente em deep learning, temos alunos a trabalhar e eu até estou a aprender bastante com os alunos, portanto eu ainda não posso falar muito de experiência com deep learning, mas por exemplo um aluno que está a trabalhar agora com imagens de satélite, há necessidade de juntar muitos dados, mesmo que não seja só da zona da costa que estamos a trabalhar, mas juntar dados das várias zonas da costa para ter dados suficientes para trabalhar no Deep Learning, é uma das dificuldades, mas eu ainda não tenho essa experiência. Eu tenho trabalhado de facto na área mais da biomedicina, com métodos tradicionais, falei muito da regressão logística esparsa, que faz muito bem o seu papel, mas claro que há outros, e Deep Learning também vamos ter agora alunos a trabalhar nessa vertente, e estou curiosa para ver depois o desempenho e os resultados comparativamente com os métodos mais tradicionais. Obrigado, muito interessante mesmo, obrigado. Obrigada, eu.
Não sei se Marta Lopes podia deixar aqui o endereço do e-mail, se possível. Acredito eu que, ao posterior, algumas pessoas podem entrar em contato pelo e-mail. Sim, claro. Eu vou Sim, deixar aqui no chat, pode ser? Sim, pode fazer isso. Muito obrigado. Ok, já está disponível o endereço. Se tiverem algum interesse nestas áreas, se me quiserem contactar, estão à vontade para o fazer. Ok, muito obrigado. Agradecemos bastante pela apresentação, uma apresentação belíssima. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui convosco. Desejamos a continuação de um bom dia e que esteja ainda ligada à conferência. Muito obrigada, tentarei estar ainda em alguns momentos. Muito obrigado. Nós vamos parar por aqui, pelo visto. Obrigada. Nosso tempo já está mesmo ao fim. E